Saúde os irmãos com a paz, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tô aqui no monte, buscando o Senhor, tá meditando, fazendo um estudo nas Escrituras. Tô me vendo alguns vídeos no YouTube, né? Tem um apóstolo lá, o apóstolo Robson, né? Tá vendo uns estudos, irmãos, que fala de raiz de amargura, né? Raiz de amargura. E vendo e observando e meditando. Quantas pessoas, né, irmãos, que estão na casa de Deus, que pregam, profetizam, né? São canais de bênção, né? Curam pessoas, expulsam demônios, né? Pregam nas ruas ou sequer igreja, né? E tem raiz de amargura. E eu fazendo esses estudos, irmãos, né? Todos nós, se for para parar para pensar, todos nós, todos os dias temos alguém para perdoar. Jesus disse, Pedro perguntou para Pedro, 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus disse, não, somente 7, mas 70 vezes 7. Para você ver que todos os dias, né, a gente, todos os dias, a gente anda com laço de amargura, com raiz de amargura. Todos os dias temos que amar o próximo. Todos os dias temos que perdoar pessoas que nos magoaram, que nos feriram, né? E eu, pela misericórdia, estou nesse processo, irmãos. Estou estudando, lendo as Escrituras. E vejo, irmãos, que a gente fala, né? Ah, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não guardo mágoa de ninguém, né? Pessoas que são traídas financeiramente, pessoas que são traídas conjugalmente, né? Pais que abandonaram, pais que abusaram seus filhos, né? Principalmente os pais que abusaram suas filhas. Isso acontece bastante, né? Homens também que eram abusados na sua infância, quando era criança, né? Muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. E são coisas que só nós e Deus sabemos, né? E Satanás também sabe. E são coisas que nós temos que expor, primeiramente ao Senhor. E depois uma pessoa em Cristo, né? Uma pessoa serva de Deus verdadeiramente, que é o tipo de coisa que não deve se expor para qualquer um. Aí tem que expor, tem que trazer a luz, né? Porque o Senhor, Ele perdoa todos os pecados. O amor de Cristo, Ele encobre todos os pecados. Então, e eu vendo, estudando, irmãos, que a raiz de amargura, né? Muitos passaram por coisas na infância e muitos estão vivendo sua vida e muitos estão atribulados, perturbados, não conseguem estar só, não conseguem ter uma alegria, não conseguem estar só num canto, que logo vem a tristeza, logo vem a depressão, né? Tem uma parábola que fala que havia um homem que devia ao seu senhor, se eu não me engano ele devia 1.000 dinheiro, 1.000 denário, né? A moeda daquela época devia 1.000. E ele pediu, né? Senhor, seja generoso comigo, né? Te pagarei. E aquele senhor vai e perdoa ele.
E esse mesmo cara que ele foi perdoado, esse mesmo homem, ele tinha um conservo seu que devia bem menos do que ele devia ao seu senhor. Ele devia, se eu não me engano, era 100. E esse devia 1000, né? Alguma coisa assim, ou era 10.000. Ele devia menos. Então era mais fácil para perdoar. E ele foi cobrar esse homem, e esse homem não tinha. E ele falou: seja generoso comigo. E esse homem não, ele prendeu, ele agrediu. E ele não perdoou. E logo o senhor desse homem veio até ele. E ele falou assim: eu fui generoso para contigo, eu perdoei você. Por que você não pôde fazer o mesmo com seu irmão, com seu conservo seu? E a Bíblia fala que esse mesmo rei, ele diz: leva aos atormentadores. Acredito eu que ali são os pensamentos malignos. Satanás começa a ter posse da mente da pessoa, porque ela é uma pessoa que é injusta, e o Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem ceifará, aquilo que o homem semear, ele ceifará. Se uma pessoa é mal com os outros, uma hora virão pessoas más contra ele. E se uma pessoa paga com amor, o que pagam ele com mal, ele receberá o amor. Ainda que ele não venha receber o amor dos homens, mas ele será suprido nesse amor que ele entrega na terra, porque ele será suprido em Deus. Então o cristão, ele tem que pagar o mal com o bem, mas não esperando esse mundo retornar com o bem, e sim através do amor que ele recebe em Cristo Jesus. Ele despeja aos homens. E quando esse amor estiver esgotando e não tiver mais força, o Senhor derramará mais amor. Então, muito lhe é dado, muito lhe é cobrado, e tudo que nós fazemos, nós vamos colher, né? Aquele que planta uva, ele vai colher uva. Aquele que planta limão, ele vai colher limão. Cedo ou tarde, tudo virá à tona. E estudando, irmãos, esse laço de amargura, né? Essas amarguras, né? Raiz de amargura. Às vezes a pessoa perdoa uma traição, às vezes a pessoa perdoa alguém que lhe fez mal, mas logo isso vai à tona, logo isso Satanás vem colocar, vem afrontar. E seja o que for que você faça, tudo virá à tona. Se você perdoe, continue perdoando, porque isso pode consumir a sua vida e a sua mente. Se alguém te traiu, se alguém te fez mal, perdoa ele hoje. Amanhã os mesmos pensamentos virão até você e você perdoa novamente. Só devemos perdoar, amém, irmãos? Se alguém te fez mal, perdoa ele hoje. Não precisa chegar até ele não, fala para Deus. Você perdoa. E amanhã isso vai novamente. Só não deixa isso se tornar uma raiz de amargura na sua mente e no seu coração. Porque se a gente não consegue ter tranquilidade, não ter paz, é porque provavelmente temos uma raiz de amargura. Quanto mais sofremos, quanto mais padecemos, quanto mais fomos afligidos, né? O que José passou, né? Ele teve que perdoar todos os seus irmãos, né? Davi, o pai dele não acreditava no chamado dele, os irmãos, mas ele perdoou. Então, temos que perdoar o nosso semelhante. E da mesma forma também que se machucarmos alguém, temos que ter a humildade, temos que se humilhar e pedir perdão, para que possamos viver em paz e com paz na alma. Amém, irmãos? Se o Senhor permitir, né? Estou estudando um pouco sobre esse assunto. Eu gostaria de deixar esse vídeo no meu canal para o estudo dos irmãos. E não vamos ter raiz de amargura não, irmãos. Vamos perdoar, vamos ter paz, né? Não vamos ficar conectados.
Se uma pessoa te fez mal, se uma pessoa te traiu, perdoa. Perdoa. Porque quando a gente perdoa, a gente não tá fazendo bem para a outra pessoa, e sim a gente fazendo mal para nós mesmos. Porque se a gente desejar o mal para uma pessoa que nos fez mal, não vai acontecer muitas das vezes. Porque se Deus não quiser corrigir, Ele vai corrigir no tempo dele. E a gente com aquela ansiedade, Senhor, faz justiça, faz justiça. A gente não vive amargurado, vive nervoso. Então, nosso papel é perdoar. Porque a vingança do Senhor não é nossa. Nosso papel é bendizer o que nos maldizem, né? Abençoar quem nos amaldiçoa. Não é fácil. Não vou falar que é fácil. Tô nessa caminhada, é difícil. Às vezes dá vontade de você voar no pescoço, né? A gente tem que ser humilde, a gente não pode ser hipócrita, né? Tem momentos que a pessoa que te machuca faz mal pra você e a pessoa tá perto de você, e às vezes a gente não fica com vontade de estar perto, né? Isso eu falo por mim mesmo. Mas sabe por que a gente não quer estar perto? Porque a gente tá machucado. E por que nós estamos machucados? Porque a gente não foi curado ainda. Porque ainda existe amargura, ainda existe tristeza. Mas não, nós temos que ser diferente, né? Nós temos que fazer como Jesus, né? Nós temos que aprender como Jesus, como Paulo, como esse grande homem de Deus, né? Paulo disse, né? Abençoai, né? Somos esbofeteados e bendizemos, né? Então nós temos que bem dizer. E Jesus, ele chamou Judas de amigo, né? Então nós temos que ser como Cristo. Não como Cristo como Salvador, que jamais seremos. Mas temos que sim buscar a perfeição em Cristo. Porque a Bíblia fala: seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Se amar quem vos ama, que galardão tereis, né? Mas nós temos que ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai. Amém? Deus abençoe a todos.